Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos a Tânia. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Ela vai falar sobre glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Mas antes dela começar a falar, eu vou falar uma mensagem de Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Essa oração aqui, essa caiu número 48, atenção. Atenção, nunca deixe de cumprimentar alguém, o outro pode se ofender. Atenção, nunca fale mal de quem não está presente, ele pode ficar sabendo do seu comentário. Atenção, nunca conte uma mentira, o inocente pode pagar por isso. Atenção, nunca seja rude com as pessoas, ela não tem a culpa dos seus problemas. Atenção, não condene a ninguém, você pode precisar da misericórdia alheia. Atenção, nunca sofra antes da hora. O esperado pode não acontecer e, neste caso, sofrerá 2 vezes inutilmente. Atenção, não se apegue a ídolos humanos, são todos falíveis. Atenção, não pergunte quem deixou de fazer aquela tarefa nobre, simplesmente faça você mesmo. Atenção, esteja sempre atento. Pessoal, a gente tem que ficar sempre atento mesmo, né? Todo dia a gente tem essas provas e como nós somos falíveis, né? Todo dia a gente cai, mas nós temos sempre um dia após o outro para a gente nos melhorarmos, né? Então peço a todos que fechem os olhos, pensem na figura de Jesus. Jesus como seu irmão mais velho, seu amigo, seu confidente. E ele está entrando por aquele portão, de braços abertos, com aquele sorriso largo, falando assim: meus irmãos, meus amigos, estou sempre aqui. O que vocês precisarem, estou sempre aqui para ajudar a todos vocês. Que assim seja. Tânia, passar a palavra para você. Obrigada. Que os bons espíritos estejam contigo nessa sua jornada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Então, boa noite a todos. Que a paz, que o amor de Jesus possa estar sempre presente na nossa vida. E o tema hoje da minha palestra é Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Então, essa frase foi quando o anjo Gabriel, ele anunciou a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus. E quando ele disse, glória a Deus nas alturas, a luz se tornou imensa e uma falange de espírito de verdade foi chegando, junto com Jesus. E na mesma região do nascimento, havia pastores que pernoitavam no campo, eles realizavam a vigília, cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho. E quando se aproximou o anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor dele. E todos que estavam ali se encheram de temor. E disse-lhe, porém, o anjo: não tenhais medo. Eis que vos trago a boa nova. Eis que vos trago a melhor notícia, que é, na cidade de Davi, o nascimento do Filho de Deus. E ele tornou a dizer: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Então, quando o anjo Gabriel pronunciou essa frase, ele estava dizendo glória a Deus, Deus Pai onipotente, de amor incondicional por cada um de nós. Nas alturas, é Ele que está no comando de tudo e de todos, de todo ser. É Ele que comanda as nossas vidas, é Ele que nos ajuda, que nos ampara. A paz aos homens de boa vontade. Essa paz, ela precisa nascer dentro de nós e ela precisa caminhar conosco. Mas para isso nós precisamos aprender a atrair a paz
né? Precisamos aprender a conviver e trazer para nós o sentimento da mansidão, da tolerância. Só assim nós vamos encontrar a paz. Então essa frase é um convite que Jesus veio trazer para a transformação de cada um de nós. Então Jesus veio convocar cada um de nós a sua paz, a paz na terra aos homens de boa vontade. Então veio nos convocar para a mudança, para a reforma íntima, para a transformação moral, para a transformação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, mostrando a todos que se desejamos a paz, nós precisamos lutar com ela, conquistá-la e obter com o maior do nosso esforço, porque não é paz. Não é fácil sentir paz. Não é fácil a gente vibrar 24 horas bem. Tudo atormenta, tudo atrapalha. Então é um aprendizado, saber acalmar o nosso sentimento, saber acalmar o nosso modo de ser, saber acalmar e conviver com as pessoas. Então, através da nossa vontade, né, a vontade, a paz só vem através dessa vontade entre nós. Então, nós vamos fazer as escolhas da nossa vida. Então, só a vontade pode fazer com que nós escolhamos se nós queremos o lado direito ou o lado esquerdo, se nós queremos o certo ou o errado. E viver bem conosco e com o nosso próximo. E ele diz, eu sou o caminho. Eu mostro o caminho. Só que para isso nós precisamos percorrer esse caminho. E nós já sabemos, perante a nossos estudos dentro da doutrina, que cada um percorre o seu caminho. Cada um tem o seu caminho, a sua direção. Então é um caminho único. E nós temos que seguir esse caminho, seguindo a luz de Jesus, olhando a direção dos seus ensinamentos, do Evangelho, e caminhar com força e com esperança. Porque Jesus, ele ensinou o caminho que ele percorreu. Ele não veio só ensinar, mas ele veio exemplificar esse caminho. Então ele vivenciou esse caminho. Então quando o anjo Gabriel proferiu a frase, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade, é uma glória de Deus a presença de Jesus na terra. E foi Deus quem enviou Jesus, seu Filho iluminado, para despertar a humanidade, para despertar em nós o sentimento da gratidão e do amor ao próximo. Despertando a nossa consciência moral, a nossa consciência espiritual, a fraternidade, a luminosidade, a caridade que caminha junto conosco. Através da caridade, nós vamos aprender a sentir o nosso próximo. Através da caridade, nós vamos conseguir entender o sentido da nossa vida e a importância de nós olharmos nos olhos um do outro e nos contaminar com a energia, a única energia, a de Deus, nosso Pai. Então, glória a Deus, é uma exaltação por ter enviado Jesus. E como eu já disse, nas alturas, é Ele que comanda. É Ele que sabe o certo e o errado. A paz aos homens de boa vontade. Então Jesus veio trazer essa paz para cada um de nós. Quando Ele diz, a minha paz eu vos dou. E Ele está dizendo, eu te dou o entendimento da paz. É só você praticar. Então por isso que Ele fala do perdão. Que o perdão, não há perdão. Não há paz se não tiver o perdão. E não há perdão se nós não tivermos o amor dentro de nós, o entendimento. Se não perdoarmos todos os dias, dentro de casa, dentro do nosso local de trabalho, todo local social que nós estivermos, nós temos que estar com esse sentimento aflorado dentro de nós. Olhar para as pessoas com os olhos sempre da beneficência, da indulgência, perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. E Jesus nos ensinou, se não houver justiça, também não haverá paz. Ser justo é compartilhar à medida do que é possível. Na medida que dividir o pão,
a palavra consoladora, o seu tempo, um apoio, um abraço, um olhar de carinho, nós vamos sentir a paz que nós tanto procuramos. Porque naquele momento é feita uma conexão junto de nós e do nosso próximo, de nós, do nosso irmão. E nós só vamos conseguir essa conexão com Deus quando nós conseguirmos nos conectar com o nosso irmão, com o sentimento do próximo. Então, quando nós sentimos o nosso próximo, quando nós vivenciamos a vida junto, quando nós valorizamos, quando nós não julgamos, quando nós não temos preconceito, nós estamos conectados com Deus. Quando nós temos um sentimento de misericórdia, de piedade, de compreensão, quando nós paramos para orar para alguém que está precisando, nós estamos naquele momento conectados com Deus. Então, para isso, nós precisamos ter a boa vontade. A boa vontade, a sensibilidade e a força de fazer o outro sentir-se bem, de sermos úteis a todos os minutos, a todos os segundos. É tão bom quando nós nos sentimos úteis, é tão bom a gente fazer alguma coisa para alguém, é tão bom a gente fazer falta para alguém. A pessoa fala, nossa, como eu senti sua falta, queria tanto a sua presença. E quando alguém lembra, eu sei que eu posso contar com ela. Então é tão bom a gente se sentir útil, sermos meigos, mansos, pacientes, um sentimento tão difícil a paciência e a tolerância, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né? Momento tão difícil que nós estamos sentindo toda hora. Eu não sei se é com vocês, mas falam, nossa, eu estou sentindo alguma coisa estranha, né? Será que é comigo? O que será que é? Aí de repente dá uma tristeza, de repente dá uma sensação de ira. Ontem uma amiga me chamou no Messenger e ela falou, eu estou com uma sensação de ira, de raiva. O que será que é isso? Eu falei, é só orar. Nós temos o Evangelho de Jesus, né? Nós sabemos que para cada um encarnado temos mais de 4 desencarnados. Então todos vibrando, né? Hoje nós sabemos, tá? Uma sensação de rivalidade, de raiva, de ira. E nós precisamos, nós que temos o entendimento, romper essa barreira. Então prestar atenção, por que eu estou sentindo isso? Para, respira, né? Conta 6 vezes, segura e vai soltando o ar devagarzinho. Abre o Evangelho, faz uma prece. Às vezes a gente está tão sugado que a gente fala, não estou com vontade de fazer uma prece. Hoje a gente fica com o celular o tempo inteiro, vai lá, põe a prece de Cáritas, fecha os olhos e vai vivenciando aquela prece, que a hora que acaba, a gente vê que a gente volta a ser nós mesmos, com o nosso sentimento. Então nós vamos ter a boa vontade proposta por Jesus, que é trazer ao ser humano a possibilidade de um acolher o outro, de termos boa vontade com as nossas imperfeições e com a dos outros. Porque quando nós nos compreendemos, quando nós nos aceitamos, quando nós nos entendemos, nós conseguimos entender o outro, a diferença, a problemática do outro, o desconforto. E o perdão fica mais fácil, né? Então, é um exercício diário que nós precisamos fazer. E analisar e aprender a nos conhecer, né? Às vezes a gente chega com uma vontade de fazer isso, mas será que é de mim? Será que sou eu mesmo que estou com essa vontade? Então nós vamos começar a prestar atenção em nós. E quando nós passamos a fazer isso, nós estamos começando, né? Ou continuando a fazer a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. E aí nós começamos a ver, nossa, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo. E o que nós começamos a fazer? A substituir o erro pelas virtudes. E aí nós vamos ver que o nosso sentimento vai ser tão diferente e vai fazer um bem tão grande para nós. E lembrar que há 2000 anos atrás, né, 2000 anos, nós temos ouvido que Jesus nos procura, que Ele venha ao nosso encontro, que Ele nos toca, que Ele nos cura. Mas nós, o que nós temos feito para isso? Nós estamos abrindo, serenando a nossa mente, silenciando para deixar Ele trabalhar dentro de nós? Será que nós já chegamos ao ponto de, na maior necessidade, ir até Ele tocar, né, e receber a bênção na hora? Porque tem uma passagem linda no Evangelho,
que é a passagem da mulher hemorroísa, né? Então ali ela chegou, ela foi atrás do mestre e ela conseguiu a cura pela fé, pela vontade. Então, esse alguém que tocou Jesus era uma mulher que havia 12 anos ela estava com uma hemorragia contínua e havia gasto tudo que ela tinha. Ela já tinha ido em todos os lugares, procurou curandeiro, ia benzer, ia em médico, fazia todos os exames e ela não conseguia se recuperar, ela não conseguia se curar. E o preconceito naquela época era muito grande, porque quando a mulher estava sangrando, ela não podia tocar em nada e ela não podia chegar perto de nada, de ninguém. Então ela tinha que ficar dentro da casa dela. E tudo que ela fazia, e ela trabalhava, que ela bordava e ela vendia, não podia ninguém saber que era ela que estava fazendo, porque ela tinha tocado. Então ela passava por muitos momentos difíceis. E Jesus, então, quando ela ficou sabendo que ele curava, quando chegou até ela, aos seus ouvidos, que tinha um mestre nazareno que curava, né? Que curava cegos, leprosos, que retirava das pessoas o espírito endemoniado, que falava com amor, com compreensão, o que ela fez? Ela foi atrás desse mestre. E ela, então, caminhando, né? Viajou, pegou barcos, até chegar aonde o mestre estava. E quando ela chegou na cidade de Cafarnaum, aquela multidão, aquele vozerio, e ela viu aquele monte de pessoas, e ela foi chegando perto, e de repente, ela ouvia um caso, ela ouvia outro caso de cura, e ela falava, eu estou no lugar certo. E ela foi entrando no meio daquela multidão, devagarzinho, ela foi entrando. Quando ela conseguiu chegar quase perto do mestre, ela falou, como que eu vou chegar até ele? Como que eu vou falar o que eu tenho? Eu tenho tanta vergonha. Como que eu vou fazer para contar a minha deficiência? E na hora ela teve a fé tão grande que ela falou que se eu tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu vou curar. Então ela chega até ele, ela toca em suas vestes. Imediatamente Pedro, né, afastando todo mundo, Jesus diz para ele, eu senti alguém me tocar, Pedro, alguma coisa saiu de mim, uma energia saiu de mim. E naquele momento, ele começa a perguntar e procurar, mas quem me tocou? E ela ali quietinha, não sabia o que ela fazia, quando ela tomou uma coragem tão grande, disse, fui eu, mestre, fui eu que toquei. E nesse momento, Jesus olha para ela e diz, a sua fé é tão grande que todos os seus pecados foram perdoados. Vá e não peques mais. Né? E ela, então, naquele momento, com aquela gratidão tão grande, ajoelha ao mestre e agradece. Então, por que aquela mulher, com um gesto tão simples, ela conseguiu alcançar a cura? Né? Não foi porque ela tocou Jesus, mas foi porque ela teve fé. Então, a cura chegou até ela porque ela teve a iniciativa. Ela teve a fé, ela foi ao encontro da sua cura, ela foi ao encontro de Jesus. Então, naquele momento, quando ela veste, e quando ela toca as vestes de Jesus, ela sentiu o seu coração aliviar na hora. Mas por que ela recebeu a cura? Porque ela já tinha o merecimento de receber a cura. Ela já tinha a energia do amor dentro dela. Ela já estava preparada para viver uma vida nova. Porque ela entrou, então, naquele momento, em contato com Jesus. E ela conseguiu essa vida nova. Porque nós sabemos que Ele diz para nós, eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. Então, essa passagem nos mostra a importância de tocar Jesus. E que Ele deseja ser tocado por nós. Então, Jesus quer que nós nos aproximamos dEle. Quer manter conosco uma relação de amizade, quer quebrar a frieza espiritual que resulta muitas vezes na ideia de um Jesus muito distante, né? Um Jesus que se encontra nas alturas. Mas não é esse Jesus que está no Evangelho, não é esse Jesus que nós sentimos todos os dias. Jesus, Ele está conosco a cada momento, a cada segundo. Ele está nas ruas, Ele está nos hospitais,
Ele está nos presídios, dentro dos nossos lares. Ele se encontra em todos os becos, onde tem a prostituição, aonde tem o vício. Ele está em todos os lugares aonde as pessoas ainda não o conhecem e que ainda têm a dureza no coração. Ele está na profundeza do abismo. Ele está no sofrimento humano. Então, muitas vezes nós falamos, aonde que eu vou encontrar Jesus? É só olhar para o nosso próximo. É só olhar nos olhos das pessoas que nós vamos encontrar Jesus. E isso foi Emmanuel que ensinou Chico, porque Chico sempre queria saber como era, qual que era o seu rosto. E Emmanuel diz para Chico, olha no rosto das pessoas, ali se encontra Jesus. E o apóstolo Paulo, em uma carta aos Hebreus, escreveu, Jesus, de há 2000 anos, não mudou. Ele não é um mero personagem que ficou nos livros sagrados, mas alguém que continua participando da história de nossas vidas. O Cristo não morreu na cruz, ele libertou-se dela e continua conosco até os dias de hoje e prosseguirá por toda a eternidade. Então, quando ele subiu ao monte, que ele proferiu as bem-aventuranças, ele veio trazer para nós o amor, a esperança, a fé, a certeza da vida, a certeza que nós podemos, a certeza de que nós somos amados e que nós somos espírito numa jornada evolutiva com muitos erros, com poucos acertos, mas com força para conseguirmos vencer nesse momento tão importante dessa nossa encarnação, nessa mudança, nessa transição de provas e expiação para a regeneração. Então é nesse momento que nós precisamos entender e agradecer por estarmos aqui, passando pelas dores, passando pelo sofrimento, passando pelas doenças, pela desavença, pela rivalidade, para que nós possamos vencer. Então Jesus veio confortar os pobres de espíritos, almas que o mundo humilha e esmaga. Abençoou os mansos, almas ternas que repelem a violência e sabe usar a força do amor. Almas sofridas que trazem a amargura e a desesperança dentro do coração. Ele veio amparar os que acham justiça na terra, as almas que se sentem abandonadas, que não acham justiça na terra, né? Almas que se sentem abandonadas, prejudicadas, né? Aquela alma que fica, eu não mereço, o que aconteceu isso comigo, né? Então ele veio mostrar, né, como que nós devemos nos comportar, dar ânimo, esperança aos misericordiosos, enaltecer aos limpos de coração. Então esse é um momento sagrado, as bem-aventuranças. Foi quando ele conseguiu trazer todas as pessoas, e naquele momento todos aqueles corações revoltados, todos os corações que traziam a tristeza, a rivalidade, que não tinham entendimento de nada, sentiu algo estranho dentro de cada um. E eles passaram a energizar de maneira diferente, olhava para aquele mestre que era a luz, que era a bênção, e eles se contaminavam com aquela energia de Jesus, e eles passaram a seguir. E foram se transformando e mudando. Então Jesus, um homem incomparável, a luz do nosso caminho, o homem amor. Então, quando é chegado a data do seu nascimento, que nós estamos num mês tão sagrado, num mês tão bonito, quando nós começamos a pensar de forma diferente, quando nós começamos a nos organizar para ajudar mais ainda o próximo, né? Uma cesta básica, uma roupa, um encontro, né? Os encontros de confraternização, é a energia mudando. É um mês que traz para nós essa energia de bênção. É um mês que nós olhamos para dentro de nós e de todos, como se fôssemos, né, aquela luz, como se fosse aquela estrela cadente, como se fosse uma guirlanda, né, anunciando ali a chegada de Jesus. E a espiritualidade, com a visão dilatada, ela diz que a terra muda de tonalidade, se tornando mais iluminada, mais brilhante, como se um efeito geográfico alterasse a coloração do planeta, deixando mais belo. Então, na verdade, são os nossos sentimentos de caridade, de amor ao próximo e também de ficar mentalizando Jesus. Porque geralmente quando nós chegamos nesse mês, nós começamos a analisar tudo o que passamos. E nós começamos a falar, o ano que vem vai ser diferente.
Então, nesse mês, nós começamos a reprogramar a nossa vida. Nós começamos a trazer para dentro de nós a esperança, né? Renovamos a nossa fé, renovamos a nossa força. Parece que um mês, assim, chegou no dia 1º, tudo muda, né? Tudo muda. Nós começamos a pensar diferente. Então, o mundo fica mais feliz, mais solidário, ele exala amor. Então, nós devemos aproveitar esse momento, essa oportunidade e sentir Jesus dentro do nosso coração. Por isso que ele tem que ser a vida que pulsa dentro de nós, não só nessa data, mas em todos os dias da nossa vida. Porque nós, todos nós cristãos, o Natal é todo amanhecer e é todo anoitecer. Quando nós levantamos e falamos um bom dia com carinho, com sorriso, com otimismo, é o Natal de Jesus. Quando nós encontramos as pessoas na rua e falamos bom dia, como é que você está? Está tudo bem? Quando nós nos preocupamos, é o Natal de Jesus. Quando nós anoitecemos, dentro da nossa casa, que nós paramos e damos atenção para todos os nossos familiares, para os filhos que estão ali ao redor, é o Natal de Jesus. Então nós devemos exemplificá-lo a cada atitude, a cada ato, a cada comportamento. E Jesus possa brilhar em nossos olhos como candeias acesas, para que nós possamos iluminar o caminho daqueles que caminham conosco. Nós estamos numa jornada evolutiva, uns mais adiantados, outros mais atrasados. Aquele que está mais adiantado estende a mão para aquele que está mais atrasado. E aquele que está mais atrasado tenta correr, melhorar, para conseguir alcançar a mão daquele que está um pouco mais adiantado. Então que nós possamos sentir a grandeza de Jesus, acariciando com as nossas mãos, mesmo que calejadas, sofridas e doloridas, todos aqueles que são perdidos na vida, sofridos, doentes, que passam pelas perdas, que carregam o desespero e a amargura no coração. Quantas pessoas que passaram pela perda, quanta pessoa que perdeu aquele ente, quantas pessoas que perderam aquele ente querido, que está tão dolorido nesse mês de Natal, porque é um mês também que nós trazemos tanta recordação, tanta saudade, né? A saudade daqueles que foram, sinal de que nós amamos. Então, passar para essas pessoas que a morte não existe, que nós somos espíritos eternos, que nosso corpo morre, mas o espírito não. E que nós estamos sempre ligados no pensamento de amor, de carinho e de saudade. Que nós não possamos esquecer que nesse momento tão difícil do planeta em transição, que nós possamos falar pela nossa boca, né? Então acalentando, explicando, orientando. Que nós possamos caminhar, né? Usando como os pés de Jesus, então caminhar em todos os lugares, levando cesta básica, levando um abraço, né? Saciando a fome espiritual e a fome do corpo físico, como Jesus fez perante, né, toda aquela Galileia. Ele caminhava, ele olhava, ele curava. E nós possamos então nesse mês vibrar junto com ele e presenteá-lo, que é isso que ele quer de cada um. Ele quer um presente, mas o presente de Jesus é diferente. Então ele quer o presente nosso, que nós possamos escutar. Nós precisamos escutar sempre, muitas vezes, porque nós estamos surdos para o que acontece à nossa volta. Então nós precisamos ter o presente do afeto, que sejamos generosos, com abraços, com beijos, deixando pequenas atitudes, né, de amor por onde nós passarmos. Muitas vezes estamos tão próximos das pessoas e ao mesmo tempo tão distante. E aquela pessoa mais próxima, né, é aquela pessoa que menos nós valorizamos. E a pessoa mais distante, né? Hoje a gente manda o WhatsApp, a gente conversa, a gente muitas vezes ali telefone, às vezes ali, está tão pertinho da gente. E a gente esquece. E a gente deixa passar. Então nós precisamos ter o presente do sorriso. Ninguém precisa saber o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, se nós estamos tristes ou não. Nós temos que passar sempre algo de bom,
para contaminar as pessoas. Então o sorriso, né, alegre, mesmo se por dentro nós estamos sofrendo, nós estamos com vontade de chorar, nós não podemos passar essa energia para as pessoas. Então o presente do elogio, como você está bonita, nossa, que comida gostosa que você fez. Olha, vi você assim, eu senti uma energia tão boa, elogiar as pessoas e não apontar defeito. Presente do favor, fazer um favor. E quando nós fazemos algo para alguém, nós nos sentimos tão bem. Então é isso que ele pede para cada um de nós, que nós possamos, né, sempre vibrar bem, que nós possamos sempre olhar para as pessoas, porque Jesus, ele era suave, ele era sereno, de um olhar meigo, inesquecível, o mestre dos mestres, o rei dos reis, o amigo inseparável dos nossos corações. Ele é o aniversariante, é ele que nós comemoramos. Então é ele que nós precisamos vibrar nesse mês. E hoje eu fiz uma palestra porque não tem como não falar dele nesse mês. Tão lindo, né? Então, hoje eu falei dele porque muitas vezes nós deixamos ele esquecido. Nós esquecemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele, né, que caminha junto conosco. É ele que dá vida. E conta, tem uma passagem linda, que um camponês russo muito bondoso, durante alguns anos, todas as vezes que ele começava a fazer uma prece, ele começava a mentalizar Jesus, ele dizia: ó mestre, eu queria tanto que você viesse passar um dia comigo. E assim foram anos e anos. E naquela véspera de Natal, ele arrumou sua arvorezinha, estava frio, estava nevando, né? Ele morava numa região, numa aldeia lá na Rússia, bem afastada, e ele estava arrumando a casa. Chegou a noite, ele começou a fazer aquela prece, ele falava: ó mestre, né? Queria tanto que você viesse passar o Natal comigo. E aí ele adormece e ele sonha que Jesus disse para ele: amanhã eu vou na tua casa. Amanhã eu estarei aí e vou passar o Natal com você. Ele acordou com aquela lembrança, com aquela sensação: mestre, vem, ele vai atender o meu pedido. E ele então começou a arrumar a casa, né, como todos nós fazemos quando vamos receber uma visita. E ali, naquela ansiedade, ele toda hora ele ia na janela, ele ia lá, limpava, porque nevava muito. E nada do mestre, né? Uma hora ele foi na janela, ele limpou, quando ele viu que vinha vindo uma senhora cansada, andando com tanta dificuldade, meia perdida, ele não pensou duas vezes. Ele saiu no meio daquela neve, foi lá, pegou aquela senhora, levou para casa, deu uma capa para ela, aqueceu. E quando ela estava já revigorada, né, ela partiu. E ele ali continuava esperando Jesus. Daqui a pouco ele ia lá, olhava e olhava. Daqui a pouco ele viu que vinha ali no ambulante, né, carregando um saco enorme nas costas, com uma dificuldade, né? Uma hora ele viu que ele tinha caído, levantou com dificuldade e ele correu novamente e recebeu. Trouxe para dentro de casa aquele ambulante. Ele saciou a sua fome. Ele emprestou, deu uma roupa dele, né, para que ele pudesse secar. E a hora que ele estava refeito, ele então parte novamente. E ali fica ele esperando Jesus. E ele começou a ficar angustiado, porque Jesus não chegava. Jesus não vinha. Mestre, você prometeu para mim que você ia vir. E ele ia lá, olhava, quando de repente ele viu que tinha uma criança perdida, uma criança chorando. E ele abre novamente aquela porta, ele socorre aquela criança. Ele aquece aquela criança. Ele alimenta aquela criança. E ela adormece no sofá em frente à lareira. E ele então, triste, ficou tão assim, falou, já era de noite e o mestre não veio. E ele senta na frente daquela criança, na frente da lareira, começa a olhar para aquela criança e começa a imaginar Jesus. Por que será que ele não veio? Quando de repente uma luz
linda. Invade toda aquela casa, a sala. Ele ficou encantado olhando para aquela luz. Ele viu que não era ali da lareira, era uma luz linda. E ele vê Jesus. E ele imediatamente ajoelha no chão e diz: Mestre, te esperei o dia todo, mas você veio. Jesus então responde para ele: já por 3 vezes eu vim te visitar. Eu vim na figura daquela mulher que você saciou a sua fome, que você cuidou, você amparou, deu uma capa para ela ir embora. Era eu. Eu vim naquela figura daquele ambulante que você ajudou a carregar, né? Aquela mala pesada, que você deu uma veste sua e você saciou sua fome. Eu vim na presença daquela criança que está aí, que você cuidou, e ela está agora adormecendo. Então é assim, todo bem que nós fazemos, a cada pessoa que chega até nós estamos fazendo para Jesus. E foi isso que ele disse para aquele homem, aquele senhor russo. Todo bem que você fez ao próximo, você estava fazendo para mim. E é assim que nós devemos nos comportar, né? É assim que nós devemos vivenciar todo esse amor. Porque ele diz: eu sou o bom pastor que dá vida às suas ovelhas. Ele não oferece só o conhecimento, mas ele também oferece a vida plena, em abundância. Ele mostra para nós o sentido da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, cada minuto, todas as vezes que nós amanhecemos, nós temos a oportunidade da ressurreição, né? De reagir para a vida, de corrigir a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a verdade e o caminho para a vida. Estou presente na vida de cada um. Então, por favor, me sinta, me toque, me deixe entrar em seus pensamentos, me deixe trabalhar nos seus sentimentos, se contaminem com o meu amor. Esse é o meu Natal. Então, que Jesus possa estar presente junto de vocês. Porque quem tem fé, quem tem amor, na ceia de Natal, ali ele estará. Aquele que vive sozinho não vai passar o Natal sozinho. Aquele que reúne a família vai receber a bênção do Natal, vai sentir a presença do Mestre. Então, um Feliz Natal para cada um de vocês, com muita bênção, com muito amor, com muita esperança, com muita alegria, com muita força de viver e com a paz que nós tanto procuramos. Que assim seja. Agradecer a nossa irmã pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, né? Agradecer a Jesus. Acho que é sempre uma oportunidade muito bonita, né? Ouvir falar dele. E quando a gente ouve, a gente sente, né? A gente se emociona de imaginar o tamanho que é esse ser que a gente não tem a mínima ideia, né? Mas que o simples fato de ouvir falar de Jesus, isso nos traz essa sensação de amor infinito. Algo que, diante da nossa ignorância, né, fica até difícil de conseguir traduzir. Obrigado. Obrigado. Acho que tocou o coração de cada um de nós. E de fato, dezembro é um mês, né, que comemora-se muito as festas, as reuniões, os presentes, mas a gente esquece o verdadeiro propósito desse mês sagrado, desse mês tão importante. De fato, né, um mês que os corações se modificam, né, a caridade aflora, a gente começa a pensar no outro. O difícil é que o ser humano ainda não conseguiu entender que dezembro é uma partida para os próximos 12 meses que virão à frente. Mas nós estamos caminhando e em algum momento a gente há de
conseguir ser pelo menos uma centelha daquilo que foi um dia Jesus, esse exemplo vivo. Mestre amado, que privilégio poder ouvir um pouco da sua história, um pouco da sua verdade, um pouco dos seus ensinamentos. A Ti somos eternamente agradecidos. Te louvamos, te agradecendo e pedindo para que cada um dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, encarnados e desencarnados, tenham alcançado, tenham recebido aquilo que necessitam e para que eles retornem para os seus lares, para os caminhos que sejam necessários, levando dentro do seu íntimo a sua presença. E que a gente possa despertar amanhã e continuar dentro de nós vivo essa sensação. E que a gente continue nessa luta diária de praticar o bem, de fazer aquilo que você nos ensinou. Que assim seja. Boa noite para os irmãos da internet.